Bom, gente, a aula hoje é sobre relações. De novo, né? Ficou um pouco defasado aí. Na verdade, é capítulo 6, tá? Só que o texto ficou como capítulo 7, mas tudo bem, o texto é capítulo 6, tá bom? Relações. Bem, essa parte é bastante interessante para vocês da área de computação, principalmente com relação ao banco de dados, né? Frequentemente a gente relaciona objetos de um determinado conjunto por meio de uma especificação, que é o que está escrito ali. Num grupo de pessoas, a gente pode relacionar aquelas que têm o mesmo signo ou aquelas que têm a mesma idade. A gente também pode relacionar elementos de um conjunto com o outro, né? Por exemplo, podemos relacionar um grupo de pessoas com um conjunto de idiomas, estabelecendo que idiomas cada pessoa fala, ou um grupo de pessoas com um grupo de carros, ou botar um rótulo na pessoa, né? Se aquela pessoa é casada ou não, né? Então, relacionar com um conjunto de ser casado, não ser casado, enfim, é uma forma da gente poder organizar os nossos conjuntos, né? E as relações entre eles. Bem, não somente entre pessoas, né? Mas também entre objetos, entre valores e uma série de coisas. Bom, vamos começar aí pelo exemplo 7.1, porque aos poucos essa ideia de relação vocês vão percebendo, tá bom? À medida que vocês forem aprendendo os conceitos, aí vai ficar mais claro para vocês essa coisa de relação. No exemplo 7.1, a gente tem um conjunto S, 1, 2, 3, 4, e o que a gente já falou aqui também é sobre o conjunto cartesiano, né? Que é, né, o conjunto de pares, onde o primeiro elemento é de S e o segundo é de S, nesse caso aí desse exemplo, né? Porque eu estou fazendo S cartesiano S, então a gente tem esses 9 pares aí, cada um com cada um do conjunto. Então, se a gente está interessado na relação de igualdade entre os elementos de S, aí a gente escolhe esses pares aí, 1, 1, 2, 2 e 4, 4, apenas. Que aí esses três pares vão representar uma relação com essa característica, tá? Se a gente estiver interessado na relação de um número ser menor do que o outro, ou seja, o primeiro elemento menor do que o segundo elemento, então a gente vai ter os pares 1, 2, 1, 4, 2, 4. Né? A gente pode pensar também na possibilidade do produto desses dois elementos ser igual a 4, por exemplo. Né? Aí a gente vai ter o par 1, 4, 4, 1 e o 2, 2. Né? E assim por diante. Então, eu posso estabelecer diversas relações, né, onde eu relaciono elementos de S com elementos do mesmo conjunto S. Tá? Então, vocês reparem que todas essas relações que a gente citou aqui nesse exemplo, e nas que eu falei também, né, eu estou buscando pares que já existem lá no meu conjunto cartesiano. Então, isso nos motiva essa definição que vem aí. Uma relação binária R num conjunto S é um subconjunto de S cartesiano S, tá? Então, qualquer subconjunto que eu pegue desse conjunto cartesiano aí, eu posso dizer que é uma relação. Pode não ter uma relação específica, tipo aquela que a gente colocou, né? Igualdade entre os números, um número ser menor do que o outro, ou a soma deles ser 4, ou o produto deles ser 4, entendeu? Pode não haver uma propriedade específica. Eu posso simplesmente, né, pegar um subconjunto lá e dizer que uma relação S, né, por exemplo, é a relação 1, 2, 4, 2, tá aí um 4, pronto. Né? A princípio não tem relação nenhuma entre eles, assim, não tem uma relação definida que a gente possa dizer, mas é uma relação, tá? Bem, aí vem outra definição aí logo em seguida, que no caso é quando você tem de um conjunto, uma relação estabelecida entre dois conjuntos distintos, né? Como é o caso do conjunto de pessoas e o conjunto de signos, tá certo? Então, dados dois conjuntos ST, uma relação binária de S para T, quando a gente fala assim de S para T, é porque o primeiro elemento do par tem que ser um elemento de S e o segundo elemento do par tem que ser um elemento de T, tá? Então, uma relação, ela é um subconjunto do cartesiano S cartesiano T. Repara que uma função,
né? É uma relação, um tipo de relação, mas com uma característica especial. A gente vai definir mais para frente, tá? Mas toda função é uma relação e nem toda relação é uma função, tá? Vamos ao próximo exemplo. Para cada uma das relações binárias R abaixo, decida quais entre os pares ordenados dados pertence a essa relação definida. Então, vamos lá. Aqui é a notação, né? A notação que a gente põe para a relação. Então, a gente diz que x, r, y... Ah, sim, estava na definição aqui a notação, que eu esqueci de chamar a atenção disso aqui para vocês. Ó, denotamos x, r, y quando um elemento x de S está relacionado com outro elemento y de S, pela relação R, tá? Ou também a gente escreve que x e y pertence a essa relação R. A mesma coisa vale, né, na definição abaixo, sendo que o x, r, y seria o x está em S e o y está em T, tá bom? Mas é a mesma ideia. Então, para cada uma das relações binárias R abaixo, defina, né, decida quais entre os pares ordenados dados vão pertencer à relação dada, né, a relação especificada aí. Aí na letra A está dito assim, que o x está relacionado com o y se somente se o x for igual a y mais 1. Então, vamos lá. O primeiro par, será que ele satisfaz? Repara que eu tenho sempre, né, assim, eu tô x relacionado com y, significa que eu tenho um par assim. Então, essa é a minha pergunta, né? Esse par está na relação? Vamos lá, o par 2, 2 está na relação? Tá? Não vai estar, porque o y, que é 2, não é igual a x mais 1, que é 2 mais 1 é 3. Então, esse par não está na relação, tá? O par 2, 3 está na relação? Sim, porque 3 é igual a 2 mais 1, né? Não, peraí, é o contrário. O x é o y mais 1, né? Então, o 2 não é 3 mais 1, tá? Então, também não está na relação. O 3, 3 também não está na relação. Esse sim, esse está na relação. Por quê? Porque eu tenho o 3 igual ao 2 mais 1, né? O segundo exemplo. X está relacionado com y se somente se o x divide y. Então, vamos lá. Divide o y significa x é divisor de y, né? Quando você divide, né, o y por x, não deixa resto, tá bem? Então, 2 divide 4? Sim, esse par está na relação. 2 divide 5? Não, esse não está na relação. Tá? 2 divide 6? Sim, esse está na relação. Tá ok? Outra relação aí, outro exemplo. X está relacionado com Y se o X for ímpar. Ué, e o Y? O Y pode ser qualquer um, o Y não é importante aí. Basta dizer que o X é ímpar. Então, nesse primeiro par não está relacionado, porque 2 é par, né? Este sim, ok? Este não e este sim. Tá? Na letra D, x está relacionado com y se o x for maior do que o y ao quadrado. Então, repara que o par 1, 2. Será que 1 é maior do que 2 ao quadrado? Não, mentira. Então, esse par também não está, né? Agora, o par 2, 1. Vou escrevendo aqui, né? Será que o 2 é maior do que 1 ao quadrado? Sim. Então, esse par está na relação. Tá? O par 5, 2. Será que o 5 é maior do que o 2 ao quadrado? Sim. Então, esse também está na relação. Esse aqui, 6 não é maior do que 4 ao quadrado. Então, esse não está na relação. E o 4 também não é maior do que 3 ao quadrado. Esse também não está na relação. Tá? Então, espero que vocês estejam entendendo até agora. Então, vamos lá. Seja ρ, aqui é uma outra definição, seja ρ uma relação binária em S, né? Ou seja, dentro do mesmo conjunto S. Então, ρ, essa letrinha grega, chama-se ρ. Ρ é um conjunto de pares ordenados da forma XY.
tá? A relação ρ pode ser classificada como 1 para 1. É como se vocês vão lembrar daquele diagraminha de conjuntos, entendeu? Uma relação, ela é 1 para 1, aqui é o S, aqui é o S de novo, tá? Ela é 1 para 1 se cada um estiver com cada um aqui, ó. Se eu tiver uma setinha, um com cada um, ou seja, 1 para 1. Então, cada primeira coordenada e cada segunda coordenada aparecem uma única vez. Por que isso? Porque se eu tiver, assim, uma relação onde a primeira coordenada aparece mais de uma vez, significa que o 1 vai estar relacionado com mais de um elemento, né? E aí não vai ser 1 para 1, tá bom? Essa é por isso que está escrito dessa forma aí. Bem, 1 para muitos. Aqui, nesse caso, é a situação onde eu tenho, de repente, basta que isso aconteça com um elemento, tá bem? Basta que isso aconteça com um elemento. Se eu tiver um elemento ligado a 2, certo? Isso já não é uma relação 1 para 1, essa é 1 para muitos, né? Então, se alguma primeira coordenada aparece em mais de um par, né? Então, nesse caso aqui, esse elemento que está aqui, ele vai aparecer em mais de um par, né? Ele vai estar x com esse aqui e x com esse aqui. Então, ele vai aparecer em mais de um par. Ah, professora, pode sobrar elemento aqui? Pode, não tem problema. Eu não preciso botar cada elemento de S relacionado de alguma maneira com cada elemento de S. Não precisa, né? Pode sobrar elemento, não tem problema. Isso não é função, isso é relação. Muitos para um. Aí vocês já devem ter percebido, né, qual seria, né, intuitivamente, o significado de muitos para um. Ou seja, eu tenho mais de um elemento sendo ligado a um outro. Tá? Então, aí nesse caso, a coordenada que vai aparecer mais de uma vez é a segunda coordenada, né? Porque eu vou ter dois elementos distintos ligados a um mesmo. Então, eu vou ter dois pares, tipo assim, sei lá, 1 com 1 e 2 com 1, entendeu? Então, quer dizer, essa segunda coordenada aqui aparece em mais de um par na relação. E muitos para muitos, que aí pode acontecer de tudo, né? Eu posso ter uma situação assim, vamos desenhar aqui. Eu posso ter isso, eu posso ter isso aqui também, né? Ó. Aí eu tenho, ó, nesse caso, vamos dar aqui um nome aos bois aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, eu tenho o par, ó, 1, 1, né? Eu tenho o par 2, 1, eu tenho o par 2, 3 e acabou. São 3 setas, então 3 pares, tá? Então, vocês vão perceber que a coordenada 2, né, que é uma primeira coordenada, se repete em mais de um par. E a coordenada 1, que é a segunda coordenada, também se repete em mais de um par. Então, isso é uma relação do tipo muitos para muitos. Eu tenho uma situação onde um elemento é levado a mais de um, e eu tenho vários elementos, ou mais de um elemento, sendo levado a um único. Tá certo? Então, muitos para muitos. Vamos lá ao exemplo 7.3, que é um exemplo para a gente classificar, né, o que seria uma relação 1 para 1, muitos para 1, enfim. Vendo lá, primeira relação, 5, 2, 7, 5, 9, 2. Repara, tem alguma primeira coordenada se repetindo? Não. Tem alguma segunda coordenada se repetindo? Sim. Ó, eu tenho 2 e 2. Então, eu tenho o 5 e o 9 ligados ao 2. Então, essa aqui é uma relação muitos para 1. Certo? Eu tenho mais de um elemento ligados ao 2. Tá? Olha a segunda aí. Tem alguma primeira coordenada se repetindo? Não. É 2, 5 e 7 só. Tem alguma segunda coordenada se repetindo também? Não, é 5, 7 e 2. As segundas coordenadas são todas diferentes e as primeiras coordenadas também. Então, isso é uma relação 1 para 1. Tá? E a letra C? Tem alguma primeira coordenada se repetindo? Não. 7... Ah, não, tem.
7, 2, olha aqui, ó, tenho 2. Tem alguma segunda coordenada se repetindo? Sim, olha aqui, ó, 9 e 9. Então, isso é uma relação do tipo muitos para muitos, né? Bem simples esse conceito. Bem, eu vou só finalizar aqui antes de propriedades das relações, aí a gente encerra esse vídeo e eu faço um outro com propriedades das relações. Então, dado um conjunto S e Rho e sigma, essas duas letras gregas, tá? São relações definidas nesse conjunto S. Pronto. Então, Rho e sigma são subconjuntos de S cartesiano S. Repara que a gente está sempre lidando com conjuntos, né? Conjuntos de elementos individuais, conjuntos de pares, conjuntos, né? Sempre conjuntos. Assim, podemos definir outras relações a partir de Rho e de sigma. Óbvio, se eu tenho conjuntos, eu posso fazer operações entre esses conjuntos. Então, a saber, Rho união sigma, é a união dessas duas relações, Rho interseção sigma e rolinha, né? Rolinha significa o complementar da relação Rho. Ou seja, aqueles pares que não fazem parte da relação Rho. Ou seja, estão em S cartesiano S, mas não fazem parte de Rho. Tá? É o complemento dessa relação. Então, vamos lá. X está aqui nessa primeira linha. X está relacionado pela Rho união sigma com Y se o X estiver relacionado com Y ou o X pela Rho, né? Ou o X estiver relacionado com Y pela sigma, né? Uma união das duas relações. Então, ou pode haver uma relação, né? Eu posso ter uma relação entre X e Y pela Rho, e eu posso ter uma relação entre x e y pela sigma, ou uma coisa ou outra, né? Se ele está relacionado, se o x está relacionado com y pela união das duas relações, então ou ele está no conjunto da relação Rho, ou ele está no conjunto da relação sigma, tá? Isso que está querendo dizer aqui. Bem, para x estar relacionado com y pela Rho interseção sigma, aí, lembra que interseção nos remete ao E da lógica? Então a gente tem x relacionado com y pela Rho e x relacionado com y pela sigma. Ou seja, o par xy, ele tem que estar na relação Rho e tem que estar na relação sigma, tá bom? Bem, a terceira. O x está relacionado pela Rho, né? Pela rolinha, desculpa, com y, se ele não estiver relacionado com y pela Rho. Então, traduzindo aqui, né, eu poderia escrever de outra maneira, né, essa definição aí das operações. Eu posso dizer assim, que o par xy, que aí tem mais a ver com teoria de conjuntos mesmo, né, pertence à relação Rho união sigma, se somente se o par xy pertence a Rho ou o par xy pertence a sigma. Entendeu? É justamente o conceito de união de conjuntos mesmo. Né? O par xy pertence à relação Rho interseção sigma se somente se o par xy pertence a Rho e o mesmo par xy pertence a sigma. Tá? E o par xy pertence à rolinha complementar da Rho se somente se o par xy não pertencer à relação Rho. Tá? Então, essa é a ideia. Exemplo 7.4. Dadas as seguintes relações binárias em N, conjunto dos naturais, vamos considerar o zero fazendo parte dele, né? A princípio. X está relacionado com a Rho pela Y, se somente, X está relacionado com Y pela Rho, se somente se o X for igual a Y. E o X está relacionado com Y pela sigma, se somente se o X for menor do que Y. Aqui está pedindo para descrever essas relações aí. Então, vamos fazer aqui embaixo. Aqui.
Exemplo 7.4, tá? Então, a gente diz assim, em N, né? X está relacionado, eu vou botar assim, que é para poder chegar o 4 para lá. Se, somente se, o x é igual a y. E o x está relacionado com y pela sigma, se, somente se, o x for menor do que y. Bom? Então, vamos fazer a ρ união sigma, tá? Então, repara, o x está relacionado com y pela ρ união sigma, se, somente se, o x estiver relacionado pela ρ com y, não tem para aqui, com y, ou o x está relacionado pela sigma com y. Eu vou fazer a união desse jeito e vou fazer a interseção dessa outra maneira que a gente viu aqui em cima. Aí vê com o que vocês acham mais fácil trabalhar, tá? Bem, o que significa isso então? Isso aqui é se, somente se. O que significa x está relacionado com y? Pela ρ. Significa x ser igual a y, ou o que significa x estar relacionado com y pela sigma? X menor do que y. Então, eu posso dizer que o x está relacionado pela ρ união sigma com y, se somente se o x for menor ou igual a y, né? Nossa própria, a própria fala, né, a esse respeito. Bom, agora vamos ver a interseção. Fizemos a união, agora vamos ver a interseção, tá? Eu posso fazer daquela outra maneira. Então, par xy pertence à relação ρ interseção sigma, se somente se o par xy pertence a ρ e o par xy pertence a sigma, tá? Então, viu, hein? Trocou aí a seção. Volta. Então, o que seria isso aqui? Se, somente se. Para xy pertencer a ρ, né, eu tenho que ter x igual a y. E para xy pertencer a sigma, o x tem que ser menor do que y. Ora, como que pode um número ser igual e, ao mesmo tempo, ser menor? Tá? Como que pode x ser igual a y e, ao mesmo tempo, o x ser menor do que y? Essa relação, então, é vazia. Nenhum par satisfaz a essas duas coisas simultaneamente, tá certo? Então, eu posso até escrever ρ interseção sigma é vazio. Ah, pode, professora? Pode, está dentro da definição, né? Vazio é um subconjunto do cartesiano, sem problema, tá? Pediu aqui a rolinha ou sigma-linha? Rolinha. A gente pode até, se quiser, fazer a sigma-linha também. Então, o par xy pertence a rolinha, se somente se, né, o par xy não pertence a ρ. O que significa a relação ρ? X ser igual a y. Então, para não pertencer, o x tem que ser diferente de y. Então, isso aqui vai acontecer se, somente se, o x for diferente de y. Então, essa é a relação, né? Então, x está relacionado pela rolinha com y, se, somente se, o x for diferente de y. Tá? Tá, vamos fazer então, né, o que seria a sigma-linha. O que significa xy pertencer à sigma-linha? Isso acontece se, somente se, o par xy não pertencer a sigma. O que significa não pertencer a sigma? Pertencer a sigma seria ser x menor do que y. Para isso não acontecer, o x tem que ser maior ou igual a y, tá? Que é Então, eu teria que ter x maior ou igual a y. Então, é isso. Eu digo que x está relacionado com y pela sigma-linha, se somente se o x for maior ou igual a y. Ok, minha gente?
Então, olha só para orientar vocês aí. A gente viu até aqui essa parte, né? Até aqui essa parte aqui. No próximo vídeo eu vou começar com as propriedades. Então, até aqui, deixa eu ver que exercícios que vocês vão poder fazer. Ó, o 1 já dá para fazer, tá? Ó, o 2 também. O 3 também dá para fazer. O 4 também dá para fazer. Bom, o 5 já envolve as propriedades. Então, até aqui, se você quer assistir esse vídeo e já fazer os exercícios, então vocês podem fazer até o 4, tá bem? Então, eu vou encerrar aqui e já já eu gravo um, como pensando lá de onde a gente parou. Ué, então pode parar.